Você já olhou no espelho depois de mais um dia perdido e sentiu aquela sensação visceral de autotraição? Essa sensação não é apenas culpa. É o eco do guerreiro interno que você traiu novamente. É a voz silenciada por promessas quebradas, metas abandonadas, impulsos que venceram mais uma vez. Aqui está a verdade que ninguém quer admitir. A fraqueza não está no mundo lá fora. Ela mora dentro de você, alimentando-se dos seus medos, da sua preguiça e das suas desculpas. E enquanto você não a encarar, nunca será livre. Este não é um vídeo motivacional. Isto é um chamado à guerra, uma guerra contra a versão de você que cede, que hesita, que implora por conforto. Você está prestes a aprender como dominar sua fraqueza interior de uma vez por todas. E quando terminar, você não será mais escravo dos seus impulsos. Você será o senhor deles. A maioria das pessoas vive como um barco à deriva, empurrado pelas correntes dos impulsos. Fome, comem, tédio, scrollam, raiva, explodem. Eles acreditam que reagem ao mundo, mas a verdade é que reagem aos próprios demônios internos. E cada vez que cedem, esses demônios crescem mais fortes. Você conhece essa dinâmica. Sabe como é prometer a si mesmo que vai acordar cedo, mas apertar soneca 5 vezes. Sabe como é jurar que não vai mais perder tempo em redes sociais, mas 3 horas depois está assistindo vídeos sem sentido. Cada promessa quebrada não é apenas um erro isolado. É uma derrota numa guerra que você está perdendo sem nem perceber. Pior ainda, cada vez que você cede, fortalece o circuito neural da fraqueza. Seu cérebro aprende que promessas não importam, que disciplina é opcional, que conforto sempre vence. E assim, aos poucos, você se torna prisioneiro de si mesmo. Não são as circunstâncias que te prendem. É a sua incapacidade de dizer não para os impulsos que te dominam. Isso precisa acabar hoje. Existe um conceito antigo, presente tanto na filosofia estoica quanto nos ensinamentos samurais. O conceito do inimigo interior. Não é metáfora, é realidade pura. Dentro de você existem 2 versões. Uma que quer evoluir, crescer, conquistar, e outra que quer conforto, validação imediata, prazer sem esforço. Essas 2 versões estão em guerra constante. E a que você alimenta é a que vence. Marco Aurélio, imperador de Roma e filósofo estoico, escreveu em suas meditações: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Mas a maioria nunca percebe. Passa a vida inteira culpando o ambiente, as pessoas, a sorte, quando o verdadeiro problema está na mente não treinada, na vontade não forjada, na fraqueza não enfrentada. Pense em quantas batalhas você já perdeu. Quantas vezes prometeu mudar e desistiu na primeira dificuldade? Quantas vezes escolheu o caminho fácil, sabendo que era o errado? Cada uma dessas derrotas alimentou o inimigo interior. Ele cresceu forte às suas custas. Agora ele comanda suas decisões, suas emoções, seus dias. Você não é mais livre, mas ainda pode reconquistar o controle. E começa reconhecendo uma verdade brutal. Você é o problema e também a solução. O primeiro passo para domar a fraqueza interior é mapear o território inimigo. Você precisa saber exatamente onde está perdendo. A maioria das pessoas vive no piloto automático, reagindo sem pensar. Elas não sabem quantas horas passam no celular, quantas calorias comem por impulso, quantas vezes cedem à procrastinação. Sem dados, não há batalha, há apenas caos. Imagine Rafael. Ele jura que trabalha duro, que se esforça, que tenta, mas quando finalmente decide rastrear cada hora do dia por uma semana, descobre a verdade dolorosa. 5 horas por dia no celular, 3 horas assistindo séries, 1 hora e meia de trabalho real. O restante?
Movimentos vazios, tarefas fingidas, ilusão de produtividade. Ele não estava ocupado, estava distraído. E a fraqueza interior comandava cada escolha sem que ele percebesse. Esse é o poder do mapeamento. Quando você vê a verdade nua e crua sobre como está gastando sua energia, suas horas, sua vida, não pode mais se enganar. A ilusão cai e só então você pode agir. Pegue um caderno, durante uma semana inteira, registre tudo, cada hora acordado, cada decisão, cada impulso cedido. No final, você terá um mapa completo do campo de batalha e vai descobrir que o inimigo não é tão forte quanto parece. Ele é apenas constante e você, até agora, tem sido fraco. Depois de mapear o território, você precisa identificar os gatilhos. A fraqueza interior não ataca aleatoriamente. Ela é estratégica, ela conhece seus pontos fracos e os explora sem piedade. Tédio vira scroll infinito, estresse vira comida, solidão vira validação digital. Cada impulso tem um gatilho, e se você não os identifica, continuará caindo nas mesmas armadilhas. Vamos voltar a Rafael. Ele percebeu que toda vez que terminava uma tarefa difícil, sentia uma onda de ansiedade. Em vez de celebrar ou descansar conscientemente, pegava o celular. A ansiedade era o gatilho. O celular, a fuga. E assim, o ciclo se repetia, dezenas de vezes por dia. Ele não estava com tédio. Estava fugindo do desconforto de ter se esforçado. Isso é crucial. A maioria dos impulsos não surge do nada. Eles são respostas aprendidas a emoções que você não quer sentir. Cansaço, ansiedade, solidão, raiva, frustração. Cada um tem seu impulso correspondente. E enquanto você não identificar o gatilho emocional, vai continuar reagindo como um animal treinado, sem escolha, sem poder. Então faça isso. Sempre que ceder a um impulso, pare e pergunte: o que eu estava sentindo segundos antes? Anote, faça isso por uma semana. No final, você terá um mapa emocional completo. Saberá exatamente quais emoções te enfraquecem e quais comportamentos você usa para fugir delas. Esse conhecimento é poder, porque agora você pode interceptar o impulso antes que ele te domine. Conhecer o inimigo não basta, você precisa atacá-lo. E aqui entra a técnica mais poderosa que os estoicos e samurais usavam. Asirium, pausa consciente. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está a sua liberdade. A maioria nunca acessa esse espaço. Reage instantaneamente, automaticamente, sem pensar. Mas você pode treinar para pausar. E nessa pausa está o poder de escolher. A pausa consciente funciona assim. Quando o impulso surgir, você não cede imediatamente. Você para, respira fundo 3 vezes e então pergunta: isso me fortalece ou me enfraquece? Parece simples, mas é revolucionário. Porque pela primeira vez você está inserindo consciência entre o gatilho e a ação. E consciência quebra automatismo. Rafael começou a fazer isso. Sempre que pegava o celular por impulso, parava, respirava, perguntava. No início, era desconfortável. A ansiedade aumentava, o impulso gritava, mas ele segurava. E após 10 segundos, o impulso começava a enfraquecer. Após 30 segundos, ele conseguia escolher outra ação. Caminhava, bebia água, alongava. Qualquer coisa menos ceder. Nos primeiros dias foi guerra, mas após 2 semanas algo mudou. O impulso continuava surgindo, mas não tinha mais poder sobre ele. Ele havia treinado o músculo da pausa e agora podia escolher. Não era mais escravo, era senhor. Essa é a diferença entre quem domina a fraqueza e quem é dominado por ela. A capacidade de pausar, respirar e escolher conscientemente. Treine isso como se sua vida dependesse disso, porque depende. Pausar é poderoso, mas não é suficiente. Você também precisa substituir. A natureza abomina o vazio. Se
Você apenas remove o impulso negativo sem colocar nada no lugar. Ele volta com força total. Você precisa de um substituto estratégico, algo que satisfaça a necessidade emocional sem te enfraquecer. Vamos voltar aos gatilhos. Se você pega o celular porque está ansioso, o substituto não pode ser outra distração. Precisa ser algo que realmente processe a ansiedade. Respiração profunda, journaling, caminhada curta. Se come por estresse, o substituto não pode ser outro prazer vazio. Precisa ser algo que alivie o estresse de verdade. Exercício, meditação, banho gelado. Rafael criou uma lista. Cada gatilho emocional tinha 3 substitutos: ansiedade, respiração, alongamento ou 5 minutos de silêncio. Tédio, leitura, treino ou estudo de algo novo. Raiva, soco no saco de pancadas, corrida ou escrita livre. Ele não deixou espaço vazio. Cada impulso negativo tinha uma resposta positiva pronta. E aqui está o segredo. Nos primeiros dias, o substituto não parece tão gratificante quanto o impulso. Respirar não dá o mesmo prazer imediato que o celular. Caminhar não acalma tão rápido quanto a comida. Mas o cérebro aprende. Após repetir o substituto 20, 30, 50 vezes, ele se torna um novo padrão. E então você não precisa mais lutar. Você age automaticamente, mas agora no piloto automático da força, não da fraqueza. Essa é a arte da substituição. Não eliminar o impulso, mas redirecioná-lo. Transformar a energia da fraqueza em combustível para a força. E quando você domina isso, a fraqueza interior perde sua última arma. Ela não pode mais te controlar, porque você já não responde aos comandos dela. Você criou novos comandos, e eles te fortalecem. Mapear, pausar e substituir são táticas, mas existe uma estratégia maior, mais profunda, que transforma tudo. A construção da identidade inabalável. Enquanto você se vê como alguém que está tentando melhorar, você será fraco, porque tentar é para quem falha. Você precisa se ver como alguém que já é disciplinado, forte, implacável. Não como objetivo futuro, mas como identidade presente. Isso não é ilusão, é reprogramação. Seu cérebro age de acordo com a história que você conta sobre si mesmo. Se você diz, eu sou fraco, mas estou tentando, seu cérebro entende, sou fraco, e age de acordo. Mas se você diz, eu sou alguém que domina seus impulsos, seu cérebro alinha comportamento com identidade. E as escolhas mudam. Rafael fez essa mudança. Parou de dizer, estou tentando ser disciplinado. Passou a dizer, eu sou disciplinado. No início parecia mentira, mas ele agiu como se fosse verdade. Acordava cedo porque pessoas disciplinadas acordam cedo. Treinava todo dia porque pessoas fortes treinam todo dia. Recusava distrações porque pessoas focadas não se distraem. E aos poucos, a identidade se solidificou. Não porque ele fingiu até conseguir, mas porque cada ação reforçou a nova narrativa. Cada impulso dominado era evidência. Cada promessa cumprida era prova. Ele não estava mais tentando ser forte. Ele era forte. E a fraqueza interior não tinha mais onde se agarrar, porque a própria estrutura da identidade havia mudado. Essa é a transformação final. Você para de lutar contra a fraqueza e começa a viver como alguém que simplesmente não é fraco. Não é esforço, é natureza. Não é batalha, é existência. Você se torna de fato o guerreiro que sempre esteve dentro de você, esperando para ser libertado. Mas a jornada não acaba, porque aqui está a verdade que poucos entendem. Dominar a fraqueza interior não é um destino, é um caminho eterno. Haverá dias em que você vai ceder, dias em que a fraqueza vai vencer uma batalha. E isso não significa que você falhou, significa que você é humano. E humanos travam guerras diárias, não batalhas únicas. O segredo não é nunca cair, é levantar mais rápido a cada vez. É não permitir que uma derrota vire uma semana de derrotas.
É entender que cada dia é uma nova chance de alimentar o guerreiro interior, de fortalecer a disciplina, de provar para si mesmo que você não é escravo de nada. Rafael aprendeu isso da forma mais dura. Depois de 90 dias de disciplina implacável, ele teve um dia terrível. Acordou tarde, comeu mal, passou horas no celular. Sentiu-se derrotado, como se todo o progresso tivesse sido ilusão. Mas então lembrou: uma batalha perdida não é a guerra perdida. No dia seguinte, acordou no horário, treinou com fúria, trabalhou com foco total e percebeu que a força que construiu não desapareceu. Ela apenas esperou que ele decidisse usá-la novamente. Essa é a mentalidade do guerreiro. Não esperar perfeição, mas exigir consistência. Não buscar dias perfeitos, mas anos de progresso. Não temer a queda, mas recusar a permanência no chão. Porque o homem que domina a fraqueza interior não é aquele que nunca cai. É aquele que sempre se levanta. E aqui está a promessa final. Quando você trilhar esse caminho, quando mapear seus gatilhos, pausar seus impulsos, substituir suas fraquezas e forjar uma identidade inabalável, você não será mais a mesma pessoa. Você terá algo que a maioria nunca terá: liberdade verdadeira. Não a liberdade de fazer o que quer, mas a liberdade de escolher o que faz. E essa é a única liberdade que importa. As pessoas ao seu redor vão notar, vão perguntar o que mudou. Vão dizer que você ficou diferente, mais frio, mais focado, mais forte. E você não precisará explicar, porque aqueles que vivem como escravos dos próprios impulsos jamais entenderão o que é ser livre. Então, se você chegou até aqui, saiba, a jornada começa agora. Não amanhã, não na segunda-feira, não quando você estiver pronto. Agora, pegue o caderno, mapeie sua semana, identifique seus gatilhos, pratique a pausa consciente, crie seus substitutos e, acima de tudo, decida quem você é. Porque a fraqueza só vence quando você permite. E você não vai mais permitir. Você não nasceu para ser escravo dos seus impulsos. Você nasceu para dominá-los. Essa é a sua guerra, e você está prestes a vencê-la. Agora, se esta mensagem tocou fundo, se despertou algo dentro de você que estava adormecido há tempo demais, deixe sua marca. Comente abaixo: eu sou o senhor dos meus impulsos. Não por algoritmo, não por números, mas como um pacto consigo mesmo. Um lembrete de que a partir de hoje a fraqueza não comanda mais. E se você quer continuar nessa jornada de transformação brutal, se inscreva neste canal. Aqui não há espaço para ilusões confortáveis ou mentiras motivacionais vazias. Aqui você encontra apenas a verdade crua, a que corta, a que incomoda, mas também a que liberta, porque só a verdade tem o poder de transformar. Cada vídeo é uma ferramenta, cada palavra, uma lâmina afiada para cortar as correntes invisíveis que te prendem. E você, ao estar aqui, já deu o primeiro passo. Agora siga em frente, porque o guerreiro dentro de você não espera permissão, ele espera ação. Vá agora, domine sua fraqueza. E quando o mundo perguntar como você mudou, responda apenas com seu silêncio e suas conquistas. Porque homens livres não explicam, eles simplesmente são.